Bom, olá, bom dia. Hoje é dia 30 de abril, agora são 14 horas, 18 minutos. A gente está dando início aqui à sexta mesa da nossa aba Comigrar Livre. Então, enfim, antes de começar o processo, as falas do professor Paulo Almeida, da professora Bela Feldman Bianco e do professor Léo Cavalcante, e talvez do Flávio, está com problemas da internet, mas espero que ele consiga entrar. O Léo está pedindo para entrar aqui. E antes de mais nada, eu queria agradecer à RBA, à ABA, por propiciar a organização desse evento e, enfim, esperar que a gente tenha uma mesa bacana. Eu só aviso, então, que a gente vamos falar mais ou menos 15 minutos cada um. Quando der 15 minutos, eu vou avisar vocês, aí vocês têm mais 2 ou 3 minutos para concluir. A gente tem uma certa margenzinha, tá bom? É isso. Só para avisar também que eu deixei no link, no chat, um link para assinar a lista de presença. Peço que, por favor, assinem, porque isso compõe o público para legitimar. Oi, pessoal. Oi, Léo, já estamos começando aqui, Léo. Caiu um problema na internet, cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Manda um zap aí para ele, que a gente já vai começando. É que eu estou em trânsito, estou viajando, estou em trânsito aqui, aí a internet aqui não está boa, deu uma confusão, mas eu vou mandar uma mensagem aqui para o Flávio. Tá bom. Então, antes de começar, manda mensagem e dá... Eu vou ligar para ele diretamente, eu acho melhor eu ligar. Claro. Deixa eu ligar para ele. Mas, então, já estamos andando, que já são 12h20. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Paulo Almeida, que foi coordenador do CENIC durante anos, uma participação super importante na configuração da imigração brasileira, e que agora, enfim, desde 2017 está na FINUR, e a gente vai discutir nessa mesa especificamente as questões sobre o papel do CENIG na composição das políticas brasileiras e também pensar um pouco em cenários futuros. Então, obrigado, Paulo, já passo a palavra a você. Obrigado. Muito obrigado, Igor. Obrigado pelo convite, né, da Associação Brasileira de Antropologia, para estar aqui com vocês nesse momento, cumprimentar a professora Bela, o professor Leonardo, e a todos e todas que nos acompanham nesse momento, especialmente, enfim, né, as pessoas refugiadas, as pessoas migrantes, as organizações da sociedade civil, enfim, né, saudação muito especial aqui da Agência da ONU para Refugiados. Como vocês sabem, né, eu acompanhei o Conselho Nacional de Imigração por 10 anos, né, desde 2007 até 2017, né? Então, para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui participando desse debate sobre o Conselho Nacional de Imigração, as políticas que foram estabelecidas, né, o contexto atual do país, né? Eu acho que o CENIG, né, ele acabou se fortalecendo em um momento onde o Brasil passou a ter um certo protagonismo, vamos dizer assim, no tema dos fluxos de imigrantes, né, no fluxo de pessoas deslocadas. Particularmente os fluxos de chegada ao Brasil, né, nós tivemos alguns, vamos dizer assim, eventos, né, que foram marcantes, como a chegada das pessoas do Haiti, a chegada das pessoas do continente, de diversas regiões, países do continente africano, e também de pessoas que vieram da Ásia, né, que mudou um pouco, né, o cenário do Brasil, né. Para além disso, também o CENIG estava num contexto onde havia também um forte movimento, né, de saída de brasileiros a vários países, né, o movimento da imigração, da formação das comunidades brasileiras no exterior. Então era um momento muito rico, né, muito dinâmico, e que acabou demandando mesmo do CENIG respostas, né, aos desafios que o país enfrentava ali naquele momento, né. O CENIG tem uma composição que é
plural, né? Enfim, várias áreas de governo estão presentes, para além de representantes da sociedade civil, enfim, de empresas, do mundo do trabalho, né? E como eu mencionava aqui antes de nós começarmos, né, havia uma representação de diversos setores da sociedade civil, desde organizações da sociedade civil, que participavam também das reuniões do CENIG, como também no sistema de justiça, como algumas organizações do próprio sistema das Nações Unidas, né? Então, ali era um momento muito importante, onde, a partir dessa composição plural, o CENIG, então, foi lidando, né, com diferentes questões que, como eu falei, vinham chegando e demandando uma resposta do país, do Estado, da sociedade brasileira, né? Enfim, eu acho que o momento atual, né, não é muito diferente, né? Claro que a gente tem um contexto ainda mais desafiador, né, eu diria. A gente, como Agência da ONU para Refugiados, né, não pode deixar de mencionar a situação, a pior situação, né, desde da época das grandes guerras, onde mais de 114 milhões de pessoas acabaram tendo que se deslocar de forma forçada, né, das suas regiões, das suas cidades, por força de guerras, de conflitos, de perseguições, e buscando proteção em outras partes do mundo, né? Então, quer dizer que isso, uma em cada 74 pessoas que vivem nesse planeta, elas são deslocadas forçadas. É algo impressionante a dimensão desse fenômeno, que não para, né? A gente cada vez mais vê esses conflitos proliferando pelo mundo, para além dos outros diferentes deslocamentos, né, que compõem aí um mosaico de grande mobilidade internacional das pessoas. E o Brasil está inserido nessa dinâmica, né? A região passa por um processo, a região da América Latina e do Caribe, eu diria, né? E claro, a América do Norte, ela passa por um momento impressionante também em termos de deslocamento de pessoas, né? Nós temos aí uma situação atual onde, em 2023, mais de 500 mil pessoas passaram, né, da Colômbia ao Panamá, né, nesse processo de deslocamento rumo ao norte do continente, né, das Américas, na região chamada de Darién, né, passando por uma situação de risco enorme, não? Então você tem uma quantidade muito grande de pessoas que acabaram sofrendo violência, sofrendo toda sorte de problemas, pessoas que morreram nesse deslocamento. Então, é algo impressionante se nós formos olhar a situação da região nesse momento, e o Brasil está inserido nisso, né? O Brasil, o número se a gente for considerar o número de pessoas deslocadas, né, que foram acolhidas, que estão acolhidas hoje no Brasil, o Acnur calcula em torno de 730 mil pessoas, né? Fora, sem considerar, claro, migrantes em outras situações, né? Migrantes que vêm para trabalhar, pessoas que vêm para estudar e outros tipos de mobilidade internacional. Então, desse universo, 730 mil pessoas estão no Brasil com necessidade que nós chamamos de proteção internacional, ou seja, pessoas que precisam, não podem deixar o território brasileiro sob pena, né, de serem expostas a situações que vão colocar em risco a sua vida, a sua integridade, se saírem para os seus países de origem, né? Então, isso o mandato do Acnur alcança essas pessoas, né? Então, e aí, né, a situação, como eu falei, é uma situação complexa, porque envolve diferentes nacionalidades, né, pessoas que vêm de diferentes locais aqui no Brasil, e também perfis muito específicos, né? Então, enfim, a gente acompanha com muita preocupação o número de pessoas indígenas, por exemplo, que buscaram proteção no Brasil, né? Indígenas de diferentes etnias, né? O Brasil sempre teve mobilidade indígena nas suas fronteiras, mas a situação atual é de uma
etnias que vêm de regiões que não são fronteiriças com o Brasil e que se deslocaram mesmo e acabaram em centros urbanos, em áreas, enfim, né, bastante deslocados dos seus territórios de origem. Então, são, de fato, situações bem complexas, porque nós estamos passando aí nesse momento, né? Precisamos reconhecer que houve avanços legislativos significativos, né? E o CENIG foi parte desse avanço, o CENIG contribuiu, e contribuiu enormemente para esse avanço, né? O CENIG puxou muito, na época, para uma mudança de olhar, né? Para as pessoas que chegavam no Brasil, para uma perspectiva de direitos fundamentais das pessoas, de direitos humanos, né? De pessoas que tinham direitos e que, né, deveriam ser encaradas como sujeitos, pessoas que são sujeitos desses direitos, né? Isso saía de um olhar mais securitário, um olhar que imperava antes, vamos dizer assim, aí nos anos 80, né, 90, quando ainda tínhamos a vigência da legislação anterior, né, à Lei 13.445, de 2017. Enfim, então, isso mostra os avanços que o Brasil teve. Enfim, como eu falei, o CENIG é ator e construiu bastante nas respostas a esses desafios da época. Resoluções normativas, vamos dizer assim, que enfrentavam essas questões, sempre levando em conta isso que era o direito das pessoas, sempre considerando, né, as pessoas migrantes, as pessoas que chegavam no Brasil, pessoas que, enfim, né, demandavam a busca de uma solução de documentação no Brasil como pessoas que eram, de fato, com direitos, sujeitos de direitos e que precisavam, né, de apoio do Estado para que pudessem alcançar a proteção e o acesso a esses direitos, né? Então, eu diria que o CENIG contribuiu com a construção dessa nova legislação migratória, né? O CENIG contribuiu para o debate público na construção dessa nova legislação migratória, também falava da importância que foi a primeira a comigrar, lá em... Agora eu não me recordo bem as datas, mas, enfim, né, 2011, eu não me lembro bem a data que foi a primeira a comigrar. 2014. 2014. Obrigado, Bela, professora Bela. Mas, enfim, acho que foi importante levantar o debate público, levantar a participação de pessoas migrantes, pessoas refugiadas, mas o CENIG também foi um ator importante porque ali ele também construiu, né, um processo com ampla participação e lastreado pelo diálogo social, né? Foi criado, na época, o Fórum de Participação Social, né? A gente fez alguns eventos públicos, né, onde o CENIG debatia publicamente as suas políticas, né? Eu acho que tudo isso, o CENIG encaminhou uma proposta de política nacional de apoio às pessoas migrantes, trabalhadores migrantes na época, né? E também contribuiu com uma proposta legislativa para a atual lei de migrações, né? Então, eu acho que tudo isso, né, resultou nesse novo marco legislativo que foi estabelecido ali em 2017, que é um avanço significativo, como eu mencionei, em relação à legislação que passava antes, né? Então, por exemplo, foi o CENIG que, na época, estabeleceu o primeiro visto humanitário. Então, esse tema de o visto humanitário, que hoje é bem mais frequente, né, bem mais comum falar disso, mas ali em 2012, se não me engano, né, quando foi criado o visto humanitário para os haitianos na época, não era um debate consolidado. A gente tinha esse tema né, de pessoas em situação que ficavam ali no limbo, né, não eram ainda, né, reconhecidos como pessoas refugiadas, mas, por outro lado, tinham necessidades humanitárias, vamos dizer assim,
Então, ali o CENIG estabeleceu isso, né, primeiro para os haitianos, depois também para a população venezuelana, que ali já em 2017. Isso depois foi para dentro da lei, né, foi também absorvido. Aliás, várias das resoluções práticas do CENIG foram para dentro da lei. Então, isso mostra como que, enfim, o CENIG ele contribuiu, né, muito nesse processo. É um processo que ainda não está concluído, né? Então a gente tem a lei hoje. Eu acho que é importante avaliar, não é, toda a parte de regulamentação que foi feita. Enfim, sempre é importante que se olhe e reveja e avalie, reavalie como enfim, né, os dispositivos que são infralegais estão colocados, mas também é importante avançar para que é para a discussão atual, né, que é a construção da política nacional de migrações, refúgio, apatridia, né? Então isso é fundamental, porque é isso, o Brasil tem uma lei, ele elenca uma série de direitos, né? Ele considera, muda o paradigma para, né, essa pessoa ser um sujeito de direitos, cria um sistema mais moderno, né, de vistos e residências, mas ainda carece de uma normatização ou construção de políticas que visem a inserção social, econômica, para que as pessoas possam, né, aqui chegar e encontrar os mecanismos que facilitem o seu processo, né, de se estabelecer enfim, né, conseguir aí ter uma vida digna no Brasil, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, por isso que a gente, aqui como Acnur, tem apoiado e tem valorizado muito a construção dessa política que está sendo liderada aí pelo Ministério da Justiça atualmente. E também, em conjunto com isso, temos valorizado bastante esse segundo processo de amplo diálogo participativo, social, que é a segunda conferência de migrações, refúgio e apatridia, a segunda Comigrar, né? Como também um elemento importante de contribuição para a construção dessa nova política, né? Mas também de oitiva, de mobilização, de garantia da participação social, vamos dizer assim, né, das pessoas refugiadas, das pessoas migrantes, né, levar essa discussão para os territórios, para as cidades, para as autoridades locais, para os estados, não é, para as diferentes organizações que têm uma contribuição quando a gente fala de inserção e das pessoas no Brasil, né? Então, a gente considera que é fundamental, a Acnur tem apoiado a condução desse processo, né, da segunda Comigrar, né, e a gente espera mesmo que a gente tem visto uma intensa mobilização com centenas de conferências sendo realizadas, né, em diferentes estados, conferências livres, conferências locais, enfim, então é um processo muito rico, muito democrático, né, de ampla participação e que nós acreditamos que levará, né, a um conjunto de iniciativas, de propostas que vai fortalecer a construção dessa política que virá, né, a construção enfim, né, de todo um planejamento, a integração dessas pessoas nos planejamentos para que elas possam, de fato, acessar políticas públicas locais, serviços públicos, e com isso possam ter mais possibilidade de serem inseridas, né? Isso não é, eu não falo isso, as pessoas não estão inseridas assim, sem uma base, né? A gente tem dados, tem informações que mostram que as pessoas ainda, se a gente for olhar o nível de acesso às políticas de trabalho, às políticas de educação, às políticas de saúde, de assistência social, a gente
sabe que essas pessoas não têm o mesmo nível de inserção que a própria população brasileira. Então, aquela igualdade de direitos, né, prevista na Constituição brasileira, ela não chegou, na verdade, ainda na prática, e, portanto, essas políticas, reconhecendo as diferenças que essa população tem, elas são de fundamental importância. A começar por um tema que a gente sempre coloca, né, que é o tema do aprendizado do português, né, por exemplo. Então, as pessoas chegam de países tão distantes, com idiomas tão diferentes do nosso, né? Então, para que a gente possa apoiar essas pessoas, é fundamental que haja políticas públicas mesmo de ensino, né, de português para que essas pessoas, português como língua de acolhida, ou a metodologia que seja a melhor, né, mais apropriada, para que essas pessoas possam, de fato, conseguir se inserir, né? Senão, acaba uma situação onde as pessoas ficam numa situação como hoje, né, está colocada, né, se a gente for olhar os dados do CadÚnico, a gente vai ver as pessoas refugiadas, as pessoas migrantes, no nível, em termos de percentuais, com mais pobres ou extremamente pobres do que a própria população brasileira, né? Então, são pessoas que precisam de políticas específicas, né? Se a gente for olhar o mercado de trabalho, como eu falei, educação, saúde, a gente vai ver que eles estão ficando para trás, tem menos acesso que a população brasileira, e, portanto, isso para nós é fundamental, que as políticas elas sejam estabelecidas para que, enfim, as pessoas tenham dignidade, tenham a sua autonomia, enfim, né? Então, isso, a importância das políticas, né? O tema da cidade de fronteira, a gente sabe que é fundamental que nós tenhamos, né, uma política muito bem estabelecida de resposta a fluxos que chegam nas fronteiras brasileiras, né, garantir que as pessoas acessem a documentação, garantir com que as pessoas acessem, né, também aos direitos, que possam transitar, que possam chegar nos seus Paulo, locais de destino. Enfim, quase então... 20 minutos, Oi. tá bom. Quase 20 minutos já. Desculpa? Quase 20 minutos já. Desculpa, eu estou encerrando, na verdade, eu só queria fazer essas considerações iniciais com vocês e simplesmente no entender do Acnur, da Agência da ONU para Refugiados, da importância do atual momento. É complexo, é dinâmico, é um momento extremamente relevante, né? Uma nova realidade, e é muito importante que organizações como o Conselho Nacional de Imigração tenham capacidade, tenham a possibilidade de também contribuir no encontro das soluções para os temas que nós estamos enfrentando nesse momento. Agradeço muito, cumprimento aqui o Flávio, que eu não vejo há anos. Flávio, muito bom te ver. Cumprimento o professor Leonardo também, professora Bela, mais uma vez, professor Igor, enfim, eu fico por aqui à disposição. Obrigado. Obrigadíssimo, Paulo. Bom, nesse meio tempo, o professor Léo chegou, nosso companheiro Flávio também. Vou dar seguimento apenas aí, e na hora que vocês falarem, faço a apresentação formal. Tá? Agora eu vou passar a palavra à professora Bela, que é uma grande antropóloga brasileira, que é presidente da APA, representante da área na CAPES. Ficaria horas falando do currículo dela, mas o fundamental é que ela tem envolvimento com a história das políticas de imigração no Brasil há muito tempo. Ela é, já há muito tempo, a representante da sociedade civil brasileira no CENIG, portanto, tem muita propriedade para falar sobre o que foi, o que é e o que talvez possa ser o CENIG, né, Bela? Então, obrigado, passo a palavra. Muito obrigada, Igor. É um prazer ouvir Paulo Sérgio de Almeida, com quem eu aprendi tanto, quando ele era o presidente do CINIG, e foi o tempo áureo, né, de 1997 a 2017. Muito prazer também, Flávio Carvalho, quando vejo há anos, e o Léo, que vejo sempre, né, que é colega, interlocutor, como você, né, Igor? Muito prazer. É muito bom você estar realizando esse ciclo de mesas
para comigrar. Né? Então, o que eu vou falar é um pouco sobre... não sei se eu vou tentar não repetir o Paulo Sérgio, mas eu vou ser mais crítica do que ele, que não foi crítico. Mas eu queria falar sobre os paradoxos que circundam o CINIG e as suas políticas de imigração. São vários paradoxos que, de fato, resultantes da política brasileira, não é? Então, o primeiro paradoxo, o CINIG fazia parte do Estatuto Estrangeiro, que havia sido criado durante o período militar, que era com o objetivo de proteger a soberania nacional e os interesses brasileiros, diante de alguma possível ameaça estrangeira, e os imigrantes, principalmente os ativistas, eram vistos como potencial inimigos para o país e eram submetidos a uma série de restrições sem direitos à cidadania. Com a redemocratização e a Constituinte de 1988, em vez de criar uma nova lei, decidiu-se, em 1993, durante o governo FHC, pela reconstrução do CINIG no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o primeiro paradoxo, o CINIG, que foi criado durante o Estatuto Estrangeiro, se torna responsável pela política imigratória baseada em direitos, através de decretos e resoluções, que incluía a análise de casos omissos, que é de caráter essencialmente humanista. Eu acho que é uma beleza, né, essa política. Essa reconstrução implicou na criação de uma estrutura quadripartite, como o Paulo Sérgio já falou, e também com um grande número de observadores. Né? E, dessa forma, o CINIG passou a contornar o obsoletismo do Estatuto Estrangeiro. E também com uma ênfase na concessão de vistos, que era documentar como uma forma de garantir o acolhimento, não é? Do imigrante, mas também como uma forma de controle. E essa restauração do CINIG se deu num período de mudança do regime obrigatório, principalmente no assim chamado Norte Global, Comunidade Europeia e os Estados Unidos. E aí, quando face à nova política securitária, que equipara migrantes em situação indocumentada a terroristas e traficantes, ou assim chamados brasileiros do exterior, começaram a se mobilizar pelos seus direitos de cidadania no Brasil, através de seminários, encontros, envolvendo o governo, a academia e imigrantes. E é nesse sentido também, o Paulo comentou brevemente, que o CINIG se envolveu com a mobilização dos migrantes, dos brasileiros do exterior, a partir, inclusive, de participação desses seminários, o Paulo Sérgio e alguns conselheiros, e a elaborar políticas públicas voltadas também para a imigração. E esse movimento dos brasileiros, eu acho que o Flávio vai falar sobre isso, começou a reivindicar que o Conselho de Imigração passe a ser um Conselho Nacional das Migrações. E isso vamos ver que vai dar num outro paradoxo. Então, e além das políticas para os brasileiros no exterior, cujas mobilizações influenciaram e revigoraram os movimentos em prol dos migrantes no Brasil, então o CINIG realizou vários eventos. O diálogo tripartite sobre políticas públicas de imigração para o trabalho, sobre a inserção e condições de trabalho de imigrantes no Brasil, no que se refere à oportunidade de acesso ao mercado de trabalho formal, e o respeito aos direitos trabalhistas como garantias e proteção idênticas aos trabalhadores brasileiros. E também elaborou, em 2010, uma proposta de política nacional de imigração e proteção aos trabalhador imigrante. Não é? Então, eu acho... para orientar entidades e órgãos brasileiros na atuação vinculada ao fenômeno migratório, na promoção e proteção de direitos humanos de imigrantes. E nesse sentido, um outro paradoxo, né? Que
com sua ênfase, com essa ênfase nos direitos fundamentais, o CINIG deu certo. Realmente deu certo, apesar do fantasma do Estatuto do Estrangeiro. Contornou realmente as políticas, fez políticas, e tentou fazer política nacional. Mas, claro, isso não substituía uma nova lei de migrações. E a meu ver, a primeira Comigrar teve grande mérito, como já disse também o Paulo Sérgio, de juntar entidades que trabalham com imigrantes refugiados e coletivos de imigrantes refugiados. E a sua realização reforçou a mobilização em prol de uma nova lei de imigração baseada em imigrantes como sujeitos de direito, o que, de fato, a política do CINIG já fazia, né? Então, havia, como também o Paulo Sérgio falou, 3 projetos em curso naquela época, em 2013, além do projeto CINIG, o projeto de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que veio a ser a base da nova legislação migratória. E também o projeto da Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça. Essa mobilização foi muito importante, realmente, para juntar migrantes e coletivos que trabalham com migrantes, e que também levou à decisão de se realizar o Fórum Social Mundial das Migrações em São Paulo, em 2016, quando também foi criada uma coordenação de políticas migrantes na cidade, como política de governo e não como gestão. E isso também é resultado dessa mobilização da primeira Comigrar. Mas, se o processo de organização da primeira Comigrar se constituiu em um exercício de democracia participativa, a inserção, eu quero lembrar disso, a inserção de uma Feira Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e experiência de políticas migratórias em sua programação oficial foi, no mínimo, paradoxal. Enquanto a formulação da Lei de Migrações e Promoção de Direitos dos Migrantes respondia às demandas dos movimentos sociais, a inclusão de questões relacionadas ao tráfico de pessoas, naquele momento, refletiu o alinhamento do Brasil às políticas globais de combate ao tráfico das drogas, ao crime organizado e ao terrorismo internacional, que passaram a vigorar com maior veemência após 11 de setembro de 2001. E, de fato, o alinhamento nessa nova política global se deu somente, diretamente, com o decreto 777 do Moro, que ainda está ativo. Por que ainda está ativo? Nós estamos em fase de redemocratização. Então, a formulação da nova lei das migrações foi uma grande negociação entre os que defendiam uma política baseada em imigrantes como sujeitos de direitos e as alas mais conservadoras, fortemente influenciadas pelo Estatuto do Estrangeiro e pela antiga perspectiva de soberania nacional, que teve seus paradoxos, inclusive em relação ao CINIG. Não é? A aprovação, no contexto da aprovação da lei em 2017, já no governo Temer, porque o CINIG, exatamente devido ao seu... Esse é outro paradoxo. O CINIG, exatamente pelo seu sucesso e pela demanda em se tornar um Conselho Nacional das Migrações, que é como tentava entrar na lei, acabou sendo expelida da lei. Depois voltou a ser, inclusive, depois da regulamentação, eu acho que por causa do artigo 161, se não me engano, ele acabou tendo a sua abrangência restrita e do órgão que era responsável pela política de migrações, ficou responsável só pela política laboral de imigração. E sempre fez política laboral, e política laboral é 90% da imigração. Mas, de qualquer forma, nesse momento, as funções do CINIG foram fatiadas também com o MRE e com o da Justiça.
Embora a nova lei continue a manter o foco nos direitos humanos, a sanção presidencial já no governo Temer, com 18 votos, reforçou a prevalente noção de imigrante como problema, acentuando a securitização e a criminalização do migrante, nos velhos termos também, né, da soberania nacional. E dentre os vetos, vale destacar a anistia para migrantes, que precisa ser revogada, esse veto, a revogação das expulsões decretadas antes de 5 de outubro de 88, que precisa ser revogada, a obrigatoriedade da permanência de imigrantes já residentes que tenham cometido crime no país, a livre circulação de indígenas e populações tradicionais entre fronteiras, que precisa ser revogada. Então, de fato, há muita coisa para fazer, muita coisa que precisa ser revogada e que tem que ser revogada agora. Então, eu já estou falando do que precisa ser feito antes, inclusive, da Comigrar acontecer em novembro. Eu quero também chamar a atenção que, no processo de regulamentação que se seguiu e que deu origem ao decreto 9.199, de 2017, participaram, juntamente com a Casa Civil, os Ministérios da Justiça, Relações Exteriores e Trabalho, esse representado pelo CIMIC. E, apesar das pressões de representantes das organizações que atuam junto aos migrantes e refugiados, inclusive através de uma carta assinada por mais de 100 entidades pela aprovação de uma lei sem vetos, a única consulta presencial dirigida à sociedade civil foi realizada precisamente pelo Fórum de Participação Social do CIMIG, era o segundo, que foi mais restrito, o primeiro foi bem melhor. Como bem sumarizado por Acosta, Espinosa e Brumati, o resultante decreto contradiz a Constituição de 1988, a regulamentação, né? Ao tornar possível a prisão de imigrantes em situação indocumentada enquanto aguardam expulsão, além de delegar extensos poderes à Polícia Federal em assuntos referentes à admissão, residência e expulsão de residência humanitária aos não nacionais, deixando essa decisão para ser feita conjuntamente pelos Ministérios da Justiça, Trabalho e Relações Internacionais numa outra fase. Dada essa situação, muito embora representantes da sociedade civil continuem a salientar os avanços representados pela mudança de paradigma da nova lei e da segurança nacional para um foco nos direitos humanos, ao mesmo tempo chamam atenção para os retrocessos que pautaram esse processo de regulamentação. De fato, o decreto de lei resultante desse processo de regulamentação respalda a continuidade e até a acentuação da segurança nacional e da judicialização da migração. Os vetos e a regulamentação continuam em vigor. Não serão revistos? Isso pode ser feito, não é? Então, como vimos com a redemocratização do país e a nova Constituinte de 1988, a formulação de políticas migratórias tendia a levar em conta as demandas dos movimentos sociais e a contar com forte participação social. Esse foi o caso do processo de construção da nova lei de imigração a partir do projeto de lei da autoria de Luiz Nunes, assim como as inúmeras resoluções do CIMIG e a criação de uma coordenação de políticas para migrantes na cidade de São Paulo. Então, comparativamente, nós assistimos, desde o governo Temer, ao desmantelamento das políticas sociais. Com Temer, além da questão migratória, voltar a ser administrada pela polícia, houve também uma militarização de Roraima, no que tange à Operação Acolhida. Em consequência desses decretos exacerbados, exacerbados na era do Bolsonaro, estamos confrontando a ausência de uma política nacional baseada em direitos fundamentais, direcionada às migrações transnacionais, refúgio e apatridia, o tal do artigo 120. Então, nesse sentido, eu acho importante
estarmos agora realizando no contexto, no processo, e estamos contribuindo agora para a segunda Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Não é que procura, segundo o edital, reafirmar o compromisso do Estado brasileiro com a defesa dos direitos da população migrante, refugiada e apatridia. E retomando o debate e a mobilização em torno do aprimoramento das políticas públicas nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal destinados a esse público. De fato, como disse um imigrante malinês para mim um dia, o Brasil tem políticas de acolhimento, acolhe, documenta. Isso antes da era Bolsonaro e da era Temer também. Mas não tem políticas de acompanhamento. E não há políticas de acompanhamento, é isso também que o Paulo Sérgio estava afirmando. E nesse sentido, ainda durante a equipe de transação, quem é que vai fazer essa política? Isso está claro, porque há uma coordenação agora, uma nova coordenação da política nacional para a formulação da política nacional de imigração, refúgio e apatridia, mas não se sabe muito bem como essa coordenação está formada. A ABA tinha sugerido, através do seu comitê de migrações e deslocamentos, que está organizando essa série de mesas, sugeriu a equipe de transição a reestruturação e revitalização do CINIG como possível órgão que poderia realmente fazer essa política, provavelmente em conjunto com a CONARE. De fato, pelo que eu sei, e como é conselheira do CINIG, na última reunião do CINIG, foi nos informado que o CINIG vai ficar responsável por um capítulo, o capítulo de imigração laboral com o apoio da OIT. Eu acho que é muito importante ter um capítulo de formulação da política nacional laboral, mas laboral de imigração. E refúgio, não é? E apatridia também, né? Quer dizer, estamos vendo tudo junto. Mas eu fiquei também preocupada, porque eu perguntei, então, mas quem mais? O que mais vai se fazer? Então, eu soube, não oficialmente, mas soube por uma pessoa da administração do CINIG, que o Ministério de Relações Exteriores vai ficar responsável pelos brasileiros retornados. E eu perguntei, então, quem que vai ficar responsável pelos brasileiros que estão saindo, não é? Os que voltam. De fato, então, me pareceu que o que aconteceu com o CINIG na época da regulamentação da lei tem o perigo de acontecer agora na construção dessa política nacional de migrações, refúgio e apatridia, que é o fatiamento, quer dizer, é o fatiamento. E o fatiamento dá certo. Eu, como antropóloga, eu tento juntar. Quando eu penso em migrações, eu tenho que pensar em refúgio, eu tenho que pensar em movimentos na periferia, eu tenho que pensar em questão indígena, quer dizer, junta tudo isso para ter uma noção e como que entender, inclusive, movimentos sociais, né? Então, eu estou realmente preocupada. Primeiro, como é que vai ser feita e por que essa nova... É muito importante ter escutar migrantes, refugiados e apátridas. Eu sempre aprendo muito porque eles têm a experiência. Mas quem é que vai fazer a política? Por outro lado, também, embora a Polícia Federal seja formada por excelentes equipes, deve-se levar em conta que, na medida que migrantes e refugiados não são um caso de polícia, e sem sujeito de direitos, questão relacionada à migração, refúgio e apatridia deve ser da alçada de especialistas e não da Polícia Federal ou dos militares, como está sendo isso feito hoje. Quando isso é que vai
quando é isso que vai ser levado em conta, né? Então, de fato, eu acho que tem muita coisa que precisaria, como sugestão, e mesmo que precisaria ser revista antes, inclusive, de se esperar para novembro, de se esperar a análise de todo esse material que deve ser muito bom e de pessoas que têm muita experiência na questão migratória, seja como migrantes ou como pessoas que trabalham com migração e refúgio, não é? E, de fato, eu acho que seria importante já começar a atualizar, revisar vetos, revisar. E principalmente, uma das questões que aparece com força, inclusive apareceu com muita força na Conferência Livre do CINIG, é a questão que a gente já sabe, que é a questão da revalidação de diplomas. E nós sabemos, porque o tempo todo, agora o CINIG, que faz política laboral... Sim. Já foi 20 minutos, tá? Tudo bem, eu estou terminando. Mas, de qualquer forma, eu só vou terminar. Então, eu acho que é importante, primeiro, uma situação que há anos perdura, é a questão da revalidação dos diplomas. E os migrantes estão pedindo, mas isso nunca acontece. Então, as propostas dos migrantes refugiados, nesse sentido, vão ser levadas em conta, porque não adianta só continuar na burocracia. Eu acho que há questões que podem ser realizadas, vetadas, ser canceladas desde já, e há também questões, de fato, como que vai ser explicitada essa formulação de políticas, da Política Nacional de Imigração, Refúgio e Apatridia. Muito obrigada. Desculpe pelo atraso. Foi ótimo, Bela. Obrigado. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso professor Leonardo Cavalcante, que é psicólogo, antropólogo, sociólogo, pela prática, cientista político também, e professor da UNB, e não menos importante, assim, coordenador do OBMigra, que é simplesmente, assim, o único órgão que produz, o único instituto que produz assim, dados confiáveis sobre migração no Brasil. Eu não canso de me agradecer ao Leonardo por causa disso. Existe pesquisa de migração antes e depois do OBMigra, né? Agora, assim, meia hora. Antes era anos para juntar informação. Agora você vai para os relatórios do OBMigra. Então já passo a palavra ao Leonardo e obrigado. Muito obrigado, Igor. Como bom pernambucano, você poderia fazer-me um favor? É porque eu tive um problema com um trem. E se eu pudesse inverter essa ordem de fala, desculpe, hein? Mas como a gente é de casa, a gente se entende. Eu estou aqui sendo deselegante com o meu amigo pernambucano. Sem nenhum problema. A gente é irmão, né? Paulo sabe. Por mim, pode inverter. Ô, Flávio, desculpa eu ter entendido antes. Estava com a mão que eu não tive nem tempo de falar, nem se preocupe. Não, tudo bem. Então, vamos inverter a pauta, o Léo fala depois. Então, a gente agora com o Flávio Carvalho, que é militante brasileiro, nas questões migratórias europeias, já foi presidente da Associação Brasileira dos Brasileiros da Catalunha e tem uma grande atividade na militância pelos direitos dos imigrantes na Europa e também especificamente de imigrantes brasileiros ao redor do mundo. Flávio, é um prazer ter você aqui e passo a palavra. Obrigado. Isso vai me custar caro. O Léo, quando vier aqui, eu vou ter que pagar cava para ele. Tu vai ver, ele vai me cobrar isso o resto da vida. Ele passou na minha frente, me atropelou, vai ter que pagar aquele cava catalão do bom aí, ó, quando eu for. É que a gente é irmãozinho, a gente já se conhece. Aliás, eu estou nessa por ele. Paulo sabe disso. Que a gente se conheceu naquele encontro de Bruxelas, porque Léo me arrastou numa sexta-feira e disse, vamos ali para Bruxelas que vai ter um negócio interessante. De lá para cá eu entrei e nunca mais saí, Paulo. Que bom ver você aqui de novo. E nossa querida Bela também. Bela eu conheço da universidade. Eu também fiz antropologia, Bela, na Universidade Federal de Pernambuco. Quem me falou de você a primeira vez foi Russell Perry Scott, professor que pesquisava junto com Teresa Salles. E aí, eu já tinha... Vou começar falando aqui 5 rapidinho. Eu tenho somente 5 coisas que foram as propostas que a gente fez numa conferência que Léo participou. Isso vai estar, eu vou ser assim, bem sucinto, porque depois tem uma reunião aqui que a gente está preparando uma atividade para o Dia da Língua Portuguesa, que é agora no dia 5 de maio, domingo, e vai ter uma grande atividade aqui e a gente tem um trabalhão pela frente para organizar.
Então, tudo que eu vou falar é o resumo de algumas lives que a gente fez com o Ministério da Justiça, com o companheiro Paulo Willis, o Léo também estava lá, pela FIBRA, que é a Frente Internacional Brasileira contra o Golpe e pela Democracia, que foi constituída na época do impeachment, do golpe contra Dilma. E essas lives, elas ampliam o que eu vou tentar resumir nesses 10 minutinhos, que são 5 propostas que, para mim, são as mais significativas, porque a gente está dizendo, até porque elas estão protocoladas, como a Comigrar, que nós fizemos aqui em Barcelona, também pegando propostas da Europa. Essas 5 propostas, o sentido dela, ela já é uma grande proposição, que é resgatar o que Léo tem escrito e falado como Abimigra, que é o que a gente está chamando de década perdida, que foram os 2 primeiros mandatos de Lula, mais o começo do mandato de Dilma, até que veio o golpe, Temer e o que a gente já sabe, que é uma construção interrompida, né, com a extinção do primeiro gesto de Bolsonaro, quando ele assume, que é extinguir o Conselho de Representantes Brasileiro no Exterior, que é uma construção de uma proposta que a gente fez lá em 2007, na Bélgica, quando o Paulo estava presente naquela cidadezinha lá do interior da Bélgica. A gente propôs em 2007, Lula regulamentou. Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi extinguir com a canetada, porque ele sabia o que estava fazendo. Então, a gente disse que não dá para a gente mais ficar chovendo no molhado. Então, o que a gente fez foi tentar sistematizar um percurso de uma década de coisas que já tinham sido encaminhadas, engavetadas pelo Ministério das Relações Exteriores, porque esse é o segundo sentido da coisa. A primeira é priorizar e não chover no molhado, que não é ficar resgatando o calhamaço de 220 propostas de 5 conferências brasileiras no mundo, com gasto de dinheiro público danado, que foi feito para trazer gente dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, e que foi tudo engavetadinho, porque a gente já sabia, já alertava, dizendo: quando você quer que as coisas saiam do papel, você prioriza, você planeja, você dota de sentido de estratégico aquelas propostas. Se você não quiser que elas aconteçam, você faz 200 propostas, que foi o que fizemos. O grande erro que a gente cometeu, as famosas 220 propostas, todas genéricas, todas no genérico, todas melhorar a situação de vida do brasileiro no exterior, opa, do jeito que o Itamaraty queria, para engavetar e não fazer nada. E foi o que eles não fizeram, né? Então, essas propostas, a gente pegou elas novamente. Paulo, pegamos todos aqueles, documento do CNIG, resolução, Rede Brasileira no Exterior, tudo que a gente já conhece, mais elaboração acadêmica, muito bem sistematizada pelo Abimigra, e dizemos: o que é, vamos fazer orçamento participativo, o que é prioritário para a gente aqui disso que a gente falou. E isso a gente encaminhou como proposta para a Comigrar. Essa é a segunda proposta. A primeira é priorizar, e a segunda é dotar de sentido de planejamento. Isso remete a uma terceira coisa que para a gente é o seguinte: não dá para construir um novo plano, ou seja, uma nova lei, uma nova política, sem um bom diagnóstico. E esse diagnóstico ele nunca foi construído, porque o Brasil não tem a menor ideia de quem nós somos, de quanto nós somos, né? Nem quantitativamente, nem qualitativamente. Então a gente disse: nós dizemos quem nós somos, mas também não queremos fazer de forma aleatória. Nós queremos critério técnico, científico, queremos saber de censo, queremos juntar todas as bases de dados estatísticas que o Itamaraty faz como achômetro, porque vocês sabem que o cônsul-geral, a primeira coisa quando ele chega no consulado é chamar as associações para perguntar quem vocês são, quanto vocês são. Quando eles escutam a gente, eles ainda têm alguma base, mas a maioria nem escuta e deduz que os brasileiros na Europa na Espanha são 50 mil, sem ter a menor ideia do que é o sistema quantitativo de empadronamento de um brasileiro na Europa, como eu, por exemplo, que não apareço na estatística, porque ele nem me conta, porque na estatística para a Espanha eu apareço como espanhol, porque eu tenho nacionalidade, eu não apareço como brasileiro. Então, nem eu estou contado nessa estatística que o Itamaraty, que os consulados fazem, né? É um achômetro total, é um chute generalizado. Por isso que vocês veem de vez em quando, atualizou para 6 milhões, caiu para 5 milhões. De onde saiu esse número? Pergunta para a gente que a gente sabe. E a gente não é senso comum. A gente é associações de pesquisadores e estudantes brasileiros na Catalunha, na França,
pessoas que são estatísticos, que trabalham com isso, pesquisadores da migração, antropólogos, cientista social, que dizem, quer que a gente ajude? A gente faz essa conta direitinho. Com várias fontes, uma tentativa complexa de ter o diagnóstico quantitativo e qualitativo. Porque não dá para começar uma nova caminhada sem você saber de quem está falando. No nosso caso aqui, brasileiro no exterior. Isso é possível, nós já demonstramos e faremos. Então, primeiro, diagnóstico. Segundo, priorização de propostas. Terceiro, sistematização. Não é, de novo, abrir o leque de novo e cada um vem pedindo que o banheiro do consulado seja aberto, porque não está aberto o banheiro do consulado em Zurique. Lembra, Paulo? O consulado de Zurique não abre o banheiro para... Isso é importante para Zurique? Está lá ainda sem banheiro. Passados quantos anos? Né? Ficou de cabelo branco, Paulo. Tu já tinha, mas eu fiquei de cabelo branco e está lá, do mesmo jeitinho. Aí, né? Mas isso é importante? Mas isso é importante comparado, por exemplo, com o que vocês falaram, você mesmo falou, Paulo, que o Itamaraty ele tem 5 professores contratados pelo Instituto Guimarães Rosa para ensinar português para espanhol, mas não tem um professor meia jornada para ensinar português para filho de brasileiro. Não tem. Não é uma questão da gente ficar brigando porque a gente é chato com o Itamaraty a vida toda, não. É porque, se fosse uma proporção assim, meio professor, meio expediente, para ensinar brasileiro para filho de brasileiro. Não tem. Agora, tem 5, bem pagos, né, na avenida boa, para ensinar português para estrangeiro, que tem dinheiro para pagar. Claro, ele vai dizer, não, mas isso entra dinheiro para a gente. Sim, mas isso é uma questão de dinheiro ou é uma questão de política pública para quem quer manter o idioma do país com os seus filhos, como eu fiz, somente por minha conta desde que meus filhos nasceram? Né? Então, essa é uma proposta estratégica. E a quarta coisa, para resumir, é uma coisa que a professora Bela acabou de falar. Nós aprendemos com a diplomacia esse tempo todo, né? Tivemos que aprender na tora com a diplomata para exigir reciprocidade. Não existe uma política melhor para nós enfrentarmos a xenofobia na Europa do que o Brasil desenvolver uma política boa para os imigrantes que estão indo morar no Brasil. Não é fatiar, como diz Bela. É dizer, é direito humano, é o mesmo lado, o outro lado da mesma moeda. A gente não quer outra coisa senão que os haitianos, venezuelanos, italianos, chineses no Brasil tenham direito, para a gente tratar eles bem aí, para que depois a gente diga assim, trate bem a gente aqui igual a gente trata vocês lá no Brasil. Agora, a gente não pode pedir para ser tratado bem aqui se a gente não dá direito de cidadania para imigrante que vai morar no Brasil. Isso é continha de matemática pura, isso é de beabá, né? Então é isso que a gente está batendo. Reciprocidade, linguagem diplomática. Vamos exigir e vamos ser solidários e vamos apoiar. Não vamos achar que é uma coisa somente nossa no exterior, senão que vamos achar que primeiro a gente tem que atender o direito dos companheiros migrantes que foram morar no Brasil, africano, venezuelano, norte-americano ou canadense. Mas como direito humano que não fatia. É uma migração com M. Por isso aquela velha proposta que a Bela agora fez, e que o Paulo já conhece, de que não é CENIG, não é Conselho Nacional da Imigração, senão que é Conselho Nacional das Migrações, que a gente hoje em dia não pode nem dizer que a gente não pode participar, porque, igual que eu estou fazendo aqui a participação com vocês nessa reunião, pode vir um representante do Japão e participa de igual da reunião do CENIG. É só colocar um telão, um microfone, o cara fala e vai dizer de igual para igual. E por último, a tutela famosa do Itamaraty. A gente antes passava pano, enrolava, agora a gente já escancarou. A gente não, o Itamaraty já disse que não tem perna para cuidar da gente, e a gente já não quer, já está cansado, já não aceita, já não aguenta mais ficar sob a tutela do Itamaraty, que já demonstrou que não vai fazer nada pelo brasileiro no exterior. Já está claro, eles já disseram na nossa cara 20 vezes aqui, né? Então, toda brecha que tiver, também não é passar a bola para o Ministério da Justiça. É uma política nacional de governo, né? Tudo que a gente se direciona, a gente direciona para Lula. Não era para Dino, como não vai ser para o ministro novo.
é para o governo federal. E a gente sabe que nesses anos a gente somou pessoas estratégicas dentro da assessoria especial da presidência da República, como o próprio Celso Amorim, que foi o ministro de Lula, que nessa época implementou essa década e perdeu tudo. Então, Celso Amorim é assessor especial de Lula. Está todo dia se reunindo com Lula, como fazia Marco Aurélio Garcia, quando fazia aquilo que eles chamavam de Itamaraty Paralelo. Então, a gente tem pessoas articuladas para dizer, a gente quer que a coisa venha de baixo para cima. É uma política transversal de governo para todos os ministérios, né? E não começar a dizer, como a gente ficou dizendo agora na Conferência de Cultura, queremos mais dinheiro para a cultura brasileira no exterior. Não quero que venha mais dinheiro, não. A gente quer saber quanto dinheiro nós já temos, porque estão sendo implementados pelo Itamaraty, e agora o Itamaraty faz como a gente já conhece, a caixa branca, ninguém sabe quanto é, ninguém sabe qual é o critério, e eles continuam fazendo a orquestra sinfônica que vem, tudo articuladinho, tudo já vem mastigado de Brasília, e quando chega aqui uma orquestra sinfônica com 20 instrumentos para tocar no liceu, num lugar bonito para rico espanhol bater palma, pega um meio salário, meio cachê desse músico, não basta nem o cachê, a passagem de avião dele que custou 2 mil euros, dá 500 euros para um capoeirista que está fazendo capoeira de graça aqui em Paris faz 20 anos, e é isso, a gente quer frear essa gastança de dinheiro público que existe, ela sempre existiu, seguirá existindo, e é por isso que o Itamaraty não quer abordar esse tema de frente, porque para ele é cômodo. Eles estão lá, sabe como é para você conseguir? Não tem lei de transparência que consiga você conseguir o que está acontecendo. Então, para resumir, reciprocidade, nós não queremos o mesmo que não queremos para os imigrantes que estão no Brasil. Segundo, diplomacia pública, é isso que eu estou falando aqui, que é uma linguagem que eles não querem falar, que é uma coisa que já é vanguarda em muitos países, mas o Itamaraty não quer falar. Nós somos diplomatas públicos, eles não querem admitir isso. Que uma pessoa como um Flávio da Vida, não estou nem falando de nome próprio, até porque a grande maioria são mulheres organizadas em associações, né? Fazem tudo durante 20 anos que um embaixador de carreira vai chegar num país como a Espanha, vai começar a aprender, quando fizer 2 anos ele vai embora. Ele leva 6 meses para chegar, 6 meses para ir embora, o salário dele a gente sabe qual é. Então é isso que a gente quer bater. E acabar com a tutela do Itamaraty, a gente não quer, aliás, tutela de nenhum ministério. A gente quer, se tem uma tutela que a gente quer, é da Presidência da República. A gente quer um plano nacional para as migrações, no governo Lula. E priorizar. Não queremos repetir, nem chover no molhado. Desculpe falar assim meio assodadamente, é porque tem essa atividade aqui agora, eu ainda fiquei preso na porra do trem aqui um tempinho. E aí mas estou feliz de estar aqui com vocês, que vocês nem imaginam, viu? Eu vou ficar escutando, vou fechar o meu áudio e a tela, mas vou acompanhar com vocês aqui, porque a gente tem muita esperança nessa galera que está aqui reunida. Tá bom assim? Professora Bela, muito obrigado por tudo, um forte abraço, viu? Um beijo para a senhora e para vocês todos aqui também. Flávio, muito obrigado pela fala e sim, pela extrema concisão assim, de uma experiência política profunda. Assim, a sua mensagem chegou, a gente escutou. Obrigado, cara. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Leonardo, que eu já apresentei. O do Cava Catalão, que vai chegar aqui, eu vou naquela garrafinha, vou colocar na geladeira para ele. Olha, eu vou cobrar, hein, Flávio? Vou cobrar, hein? Gente, Igor, você me deixou numa posição bem difícil. Imagina, falar depois do Paulo, da Bela, do Flávio, o que é que eu tenho mais a contribuir, né? É difícil, viu, Igor? Olha, é complicado. Então, eu acho que eu não vou tentar ser o mais sucinto possível para não passar do tempo. E talvez eu gostaria de retomar um pouco essa discussão desse debate que cada um trouxe de forma específica, pontual, que é, digamos, toda a atuação que o CENIG teve com os brasileiros no exterior. Né? A gente sabe que o CENIG, mesmo sendo Conselho Nacional de Imigração, e o Paulo Sérgio foi uma pessoa-chave nisso, né? Teve uma atuação muito forte na primeira década desse século com os brasileiros no exterior. Com a chegada dos novos fluxos de imigrantes do sul global para o Brasil, e a pressão primeiro dos haitianos, depois dos venezuelanos, e também o Brasil estava economicamente numa situação muito confortável, muito cômoda, né? O pleno emprego, a Olimpíadas, Mundial de Futebol,
parece que se esqueceu um pouco desse debate dos brasileiros no exterior, né? A própria produção acadêmica, que era intensa na primeira década desse século, começou a se reduzir de forma substancial, porque os olhares se voltaram, isso que a Bela relatou, de todo o processo da Comigada, a nova lei, etc. Mas eu acho que está na hora da gente retomar esse debate, né? Eu acho que a migração, ela é sempre, hoje em dia, ela não é mais binária ou dicotômica. Esses brasileiros que vão são os que voltam, passam um tempo aqui, terminam voltando outra vez. E eu acho que é fundamental a gente retomar esse debate. E aí, a gente tem que levar em consideração, e aí eu recomendo a todos e todas os internautas que estão nos assistindo, que tem um texto da professora Bela, publicada num documentário, num livro do Claxo, onde ela faz com muita maestria um pouco por que teve essa reação do Estado brasileiro, e quem foi que encampou foi o CENIG, mas o que ela mostra é que desde a última década do século passado, desde a década de 90, teve uma série de geopolítico que motivaram o Estado brasileiro. Então, a Bela, ela parte do ano de 1993, ela coloca como talvez o marco inicial, onde 11 brasileiros foram presos, impedidos de entrar em Portugal e deportados. Então, ela vai fazendo toda uma anatomia de como o governo português, mas o governo da Europa, também o governo americano, começa a ter medidas e discursos duros contra a imigração brasileira. E aí o CENIG, ele vai assumir essa bandeira, né? E Paulo Sérgio está aqui, foi quem encampou isso, e a gente viu, a partir do CENIG, os imigrantes, e aí Flávio deu o depoimento dele, Flávio surge nesse contexto, né? O Flávio estava em Barcelona, era um líder, eu era professor lá em Barcelona na época, e eu disse, Flávio, o CENIG, junto com a irmã Rosita, que foi uma pessoa-chave também nesse processo, estava organizando um encontro de brasileiros em Bruxelas. Já tinha tido em Lisboa, Bruxelas, e aí seguiu Barcelona, teve antes o de Boston, em 2005, onde os imigrantes, através do CENIG, e aí via a igreja, sobretudo a corrente escalabriniana, o que é que eles faziam? Ela fazia uma série de demandas pontuais, mas tinham um caráter global, e tinha também, nessas demandas, digamos, um lastro em medidas públicas e políticas, né? Eu vou recordar só alguma delas, né? Fruto desses eventos. O primeiro de Lisboa, logo como eu falei, Boston, Bruxelas, Barcelona, e aí tiveram uma série de resultados, não foi algo que ficou só no debate ou na demanda, tiveram resultados concretos. O primeiro dele, um acordo conhecido como Acordo Lula, de 2003. Primeiro ano depois do presidente Lula, em 2003, ele assume o governo e consegue, acolhendo essas manifestações, um acordo relativo a contrato de trabalho recíproco para beneficiar os imigrantes que não tinham documentos, que estavam sem os documentos de residência e trabalho em Portugal. E, a partir daí, o olhar começou a se especificar cada vez mais. Nós tivemos um projeto de emenda, uma emenda constitucional que foi aprovada dos chamados brasileirinhos apátridas, onde que era uma aberração do Estado brasileiro, as pessoas ficavam apátridas porque nasciam no exterior. Teve uma emenda constitucional aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados. Teve a coisa tão viva, o debate foi tão vivo, e o CENIG ajudou bastante esse debate, que o senador Cristóvão Buarque fez uma emenda constitucional, a número 5, de 2005,
em que ele tinha como proposição a criação de vagas de deputados e senadores dos brasileiros no exterior, igual que em outros países. A Itália tem senadores, a Espanha tem, vários países têm. Ele disse, por que se tem, na época se falava de 2 milhões de brasileiros, o senador fez um estudo. Ele disse, a renda per capita desses brasileiros é superior a muitos estados que eles contribuem em remessas. Por que não a gente não ter representantes no nosso parlamento desses brasileiros que estão no exterior? Teve também a comissão parlamentar de inquérito também instalada na Câmara dos Deputados para discutir direitos e cidadania dos brasileiros no exterior. Teve a criação, vejam bem, a criação de uma subsecretaria do Ministério de Relações Exteriores. Isso também fruto da demanda dos imigrantes. Nada mais, nada menos que o Itamaraty apoiou, financiou e hospedou representantes das comunidades brasileiras no exterior e oficializou o primeiro encontro dos brasileiros no mundo, em julho de 2008. Nós tivemos também um decreto presidencial em 2010 que estabelecia princípios e diretrizes para os brasileiros no exterior, instalando a Conferência Brasileiros do Mundo e o Conselho dos Representantes Brasileiros no Exterior. A ideia era a demanda dos imigrantes, que os setores consulares, os setores das embaixadas fossem uma ponte de diálogo com essas comunidades. Dentro das suas atuações, tivessem também a atenção aos imigrantes. Teve a proposta de lei, já em 2009, a 6655 de 2009, Paulo Sérgio já era presidente do CENIG nessa época, que dizia, a proposta era transformar o Conselho Nacional de Imigração do Brasil no Conselho Nacional de Imigração, para atender esse público. E o Conselho tem um representante dos brasileiros no exterior e ter também um lastro e uma atuação com os brasileiros também no exterior. E aí teve também uma série de acordos bilaterais em termos de aposentadorias, assinado com países como Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Luxemburgo, Grécia, Cabo Verde, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Japão, Canadá e Colômbia. Além do mais, e aí o CENIC teve um grande papel, do estabelecimento da Casa do Trabalhador Brasileiro no exterior. Teve a Casa do Trabalhador Brasileiro no Japão, aqui em regiões de fronteira. Por sua vez, o Ministério de Cultura quis instalar os pontos de cultura dos brasileiros no exterior. Vejam quantas questões a gente teve laço, não foi só retórica. A gente não ficou fazendo retórica ou colocando isso num papel, não. O Estado brasileiro se mobilizou. Então, o que acontece? Eu acho que teve uma época de efervescência. Eu recomendo esse texto da professora Bela, eu acho que ele é um texto, eu penso até semiótico de pensar essa dinâmica, né, que ela resgata desde a década de 90, mas eu acho que o papel do CENIG, quando ele encampou isso, o CENIG fazia missões para o exterior. Eu mesmo recebi em Barcelona conselheiros, foi a conselheira Majolene, o presidente do CENIG e outros representantes fazendo diálogo direto com os brasileiros no exterior e brasileiras também no exterior. Nós tivemos uma série de políticas públicas, políticas que até hoje os nossos conacionais não fiquem apátridas no exterior. Isso veio a partir da mobilização dos migrantes, das casas dos trabalhadores, das associações de imigrantes, mas teve um papel. Quem foi o grande ator de diálogo com essas comunidades? O Conselho Nacional de Imigração. Então, eu deixo aqui também, já para ir concluindo, Igor, uma provocação. Nós temos aqui nada mais, nada menos na mesa um ex-presidente e uma atual conselheira do CENIG. Eu acho que é hora de... E também um conselheiro suplente, que é o Igor. A gente tem nada mais, nada menos uma conselheira titular,
um conselheiro suplente representando a academia, representando a sociedade civil no CENIG. Eu acho que eu deixo aqui essa proposta, se não seria também hora de o CENIG repensar dentro das suas ações esse olhar para os brasileiros no exterior. Parece que deu uma esquecida. Eu acho que Paulo Sérgio pode comentar melhor isso. Ele vinha em Campano, ele viajava para o Japão, viajou para Bruxelas, viajou para Barcelona. Pelo menos eu encontrei o Paulo Sérgio algumas quantas vezes nessas ações na Europa. Mas, com a chegada dos haitianos, Paulo, parou essas ações. O CENIG não se voltou mais, é como se o Brasil não tivesse mais imigrantes. Acabou, não tem mais imigrantes brasileiros no exterior. Toda ação tem que ser aqui. Eu acho que essa atenção a gente precisa retomar. Eu acho que aí o Flávio militou tanto, eu acho que o Flávio é consciente disso também. Eu acho que a comunidade brasileira no exterior ficou, de certa forma, isso é a minha avaliação, que muito pessoal, tá? Sem um canal de diálogo concreto com o Estado brasileiro. Ficou com coisas muito pontuais. Era um deputado que viajava, um ONG, mas o grande órgão de Estado que fazia essa interlocução era o CENIG. E aí eu deixo essa reflexão, Igor, não seria hora também da gente, quanto academia, a própria aba, reivindicar esse lugar, esse órgão, se não seja o CENIG, que seja um outro, né? Que o Itamaraty talvez se estabeleça essa subsecretaria e a gente tenha esse canal de interlocução mais concreto, mais transversal, e que os imigrantes tenham esse espaço de fala e de reivindicação. Se a gente compara muitas das coisas que foram feitas com os imigrantes no exterior e por países, eu acho que foi um salto muito qualitativo das conquistas que nós tivemos. É preciso fazer muita coisa. Mas, por exemplo, tinha uma ideia de se colocar nos todos os programas sociais os nossos connacionais. A gente não vê mais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, se a pessoa quiser se retornar, tinha uma linha de atendimento específico para os brasileiros que estão lá fora, estão retornando, assistência social, Bolsa Família, todos os programas que já existem. Não era inventar a roda, era o que já existe. Como ter uma sensibilidade para esses brasileiros que estão chegando, alguns foram deportados, sofreram violências, ou seja, tem o tema também das crianças, né, que às vezes são de famílias binacionais, enfrentam problemas. Eu acho que tem um grande desafio e a gente está olhando pouco. Quando a gente digo a gente, Igor e Bela, nós acadêmicos também. Eu acho que tinha um boom de pesquisas na primeira década desse século. O Flávio falou aí da Teresa Salles, que ela abriu lá atrás, mas era assim, muitas pesquisas, muitos projetos, a Bela liberou uns quantos aí com Portugal, muitos projetos de financiamento transnacionais, mas isso agora parece que a gente não fala. Acontece o seguinte, pela minha análise, foi até 2010. Isso. Aí, se conquistou, e de fato também é bem interessante como que funciona a academia. E não estou falando só da antropologia. Em geral, você pode pegar ciências sociais, mas demografia, que trabalha muito com migrações também, geografia, etc. Todo mundo começou assim. Era a época que todo mundo trabalhava com brasileiros do exterior. E depois, então, chegaram os haitianos. Todo mundo trabalhava com os haitianos. Agora, todo mundo trabalha com os venezuelanos. É uma loucura. E é uma questão, inclusive, que eu sou crítica, que é a nacionalidade. Não é a problemática, é a nacionalidade. Mas, por outro lado, eu acho que também houve... como se conseguiu as políticas, primeiro, de fato, eu não sei, porque eu acho que também essas lideranças brasileiras no exterior pararam de brigar. Eu lembro a Casa do Brasil que dizia, bom, agora nós conquistamos, então nós temos que pôr os esforços nossos na questão dos brasileiros na Europa. Entende? Então, a conquistar. E depois disso, de fato, nós tivemos governo Temer e Bolsonaro. O Bolsonaro jogava contra, né? Era contra os migrantes. Né?
principalmente nos Estados Unidos, ela favorecia a deportação. E o Temer não estava nem aí com o movimento social. De fato, foi um movimento social que se tornou global, foi muito importante. E hoje mudou muito também, porque as questões todas estão muito mais dirigidas à questão de gênero, de raça, e mudou também o tipo de contingentes. Eu acho que é outros fluxos e outras questões também. Acho que é isso, Igor. Da minha parte, eu achei ótimo esse fechamento aí da Bela. Eu concordo e assino embaixo. Eu acho que é esse nosso desafio, né? Eu acho que muito bem pensada essa mesa, Igor, porque aí a gente tem aqui pessoas que viveram todo esse momento. O Flávio que teve que sair, né? Mas aqui a gente tem aqui os grandes protagonistas dessa história. Devolvo a palavra, Igor. Obrigado, Léo. Obrigado, Bela. Obrigado, Paulo. Eu só queria fechar, já que a gente já estourou nosso tempo, assim, meio que sintetizando um processo de... Como, Bela? É 20 para as 4. Tá bom, então a gente pode ir até as 4. Um processo que eu acho que todas as falas sinalizam o fato de que o CENIG ele não é mais um espaço tão plural como ele foi em algum momento. Eu acho que, por exemplo, ter só os representantes da sociedade civil vinculados à SBPC empobrece o CENIG, no sentido de que você não tem uma voz dissonante de outras entidades, de outras esferas que produzem experiência política, vida com as populações imigrantes, né? E a gente pode pensar isso tanto aqui dentro do Brasil, como fora do Brasil, com os brasileiros que estão no exterior, né? Eu acho que essa é uma proposta importante a se fazer, né? Recuperar, digamos assim, um caráter multivocal dentro do CENIG, né? Porque o que eu tenho escutado... O que eu estou falando o tempo todo. Exatamente. Porque o que eu tenho escutado nas reuniões, assim, é o governo falando. Um pouco do confronto dos sindicatos e muito da palavra dos sindicatos patronais, né? Digamos assim, a sociedade civil é a Bela ali dentro, né? A gente precisava de mais participação, eu acho, fundamental. E no que tange, digamos assim, essa virada que a gente deu para pensar o CENIG também em relação aos brasileiros no exterior, eu concordo plenamente com o Léo e com a Bela, no sentido de que parece que não tem mais brasileiro fora do país, né? Mas, assim, é uma loucura, né? Entre 2016, que o golpe é um momento, né? E agora, são 8 anos, mais ou menos, só para ter um número, em Portugal você passou de 80 mil brasileiros para 350 mil brasileiros documentados, sem contar que um monte de gente que está na fila de espera nos processos atuais em Portugal. Então, assim, é um número avassalador. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa no resto da Europa, tem acontecido na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão ainda, menos um pouco, porque o Japão está estimulando, digamos assim, essa coisa da política internacional brasileira. O Japão estimula a vinda de gente do Vietnã, que está substituindo a migração brasileira, que era um caminho, digamos assim, que os descendentes, cônjuges e familiares tinham no país. Mas o fato é que os números são brutais, assim, né? As pesquisas do Léo sobre remessas recentes, né, também indicam assim um volume muito grande de recursos vindo. Só isso deveria despertar, né, o desejo de produzir políticas específicas para essas populações, só esse espírito pragmático, né? Então foi importante escutar, digamos assim, o Flávio falando, olha, a gente está aqui ainda, né, cara? A gente está aqui e a gente precisa continuar conversando, né? Eu acho muito legal. E, enfim, espero que a gente consiga construir um conjunto mínimo. Eu não quero fazer a mesma coisa que o Flávio falou, que é construir um documento com milhares de propostas, mas assim, uma coisa bem enxuta, que possa ter um valor, digamos assim, pragmático numa disputa política na futura comunidade. Mas, dito isso, já que a Bela quer continuar até as 4, eu passo a palavra para a Bela completar
alguma coisa a respeito do que a gente está falando. O que eu quero completar? Não, eu acho que é importante o Paulo Sérgio estar aqui, e que eu gostaria muito que ele falasse, ele não falou, é dos casos omissos. Porque se o CINIG tem. Eu acho que a CINIG faz realmente política pensando, sempre fez, e fez muito bem, né? Política com direitos fundamentais, na perspectiva de direitos fundamentais. Hoje, direitos humanos não é um palavrão, não é? Porque é tanta gente que é contra direitos humanos, direitos fundamentais, eu acho que é melhor usar. Mas além disso tudo, independente, a minha experiência como conselheira de CIMIG é que os casos omissos trazem o melhor de quem está fazendo o relatório, a avaliação. Mesmo aqueles que são a favor do Estatuto Estrangeiro, quando chega para analisar um caso, vem a parte boa, vem o humanismo, vem o bom senso, vem, sabe? Eu acho que é tão importante, e não sei se o Paulo queria falar alguma coisa sobre a experiência dele com os casos omissos, porque tem casos que eu sei, deixo ele falar, que foram questões que foram abordadas muito antes de gênero, antes de políticas de gênero, antes de mobilizações em termos de gênero, né? Que foram parte de resoluções de casos omissos, por exemplo, né? Mas eu acho que vem a alma para quando se fala, se analisa casos omissos. Se eu puder, então, complementar um pouquinho nessa parte, no fundo, né, esse tema dos casos omissos é isso, né? A legislação era curta, era uma legislação totalmente defasada da realidade brasileira, e, na verdade, o único jeito que as pessoas tinham para conseguir acessar, né, algum formato de residência, né, de poder se documentar no Brasil, era através dos casos omissos do Conselho Nacional de Imigração, e aí começaram a surgir, né, os mais variados tipos de situação que, com o passar do tempo, o CENIG foi entendendo que determinadas situações eram situações rotineiras, situações que, na verdade, não eram bem casos omissos, mas sim uma demanda por uma via específica de acesso à residência ou visto. E aí o CENIG regulamentava, né, fazia o debate com seus constituintes e regulamentava aquela situação. Mas sempre há, né, esse espaço, né, por mais que a atual legislação... E essas regulamentações acabaram sendo incorporadas na nova lei. Né, a gente vê a nova lei, enfim, né, vários aspectos que o CENIG estabeleceu, né, porque, na verdade, eram casos que não eram nada de omisso, eram rotineiros, que vinham chegando em situações, né, que se repetiam, então o CENIG normatizava aquilo, essa normativa do CENIG foi absorvida na nova legislação. Né? Então ela, de fato, hoje é muito mais completa, ela é muito mais coerente com as demandas, as necessidades do país. Mas sempre vão existir casos omissos, a questão é essa, né? Sempre vai existir um espaço que, enfim, a lei não alcança, situações novas, né, situações que a lei não previu na época, enfim, desenvolvimentos que acontecem em relação ao deslocamento internacional de pessoas que, enfim, né, é importante ter um espaço como o CENIG para fazer o debate, para fazer aí, vamos dizer assim, uma decisão que, enfim, né, quando você bota várias pessoas juntas, né, cada um com uma visão distinta, sempre as soluções são em geral, né, as soluções são as melhores, são as mais abrangentes, contempla os diferentes aspectos de uma determinada questão, e essa é a riqueza, essa é a importância que o CENIG possa ter. Então, eu acho... Eu não estou lá para ver, Bela, como as situações estão chegando, mas eu imagino que continuem chegando as situações. Muito. Pois é, e que precisem ainda da atenção do CENIG, né? Então, eu acho que é a instância talvez mais apropriada
a gente sempre colocou dessa forma, né? Melhor que você tenha um conselho plural, um conselho onde você tem várias pessoas analisando uma determinada questão, do que uma decisão monocrática ali de uma única pessoa que, enfim, né, é uma situação omissa. Então pode acontecer de tudo ali numa decisão de uma pessoa que tomando essa decisão sozinha. Eu não posso deixar de mencionar uma questão, pessoal, que nesse debate, né, que vocês trouxeram, o Flávio falou muito bem, que do tema de como, né, avançar com a representatividade, né, dos brasileiros no exterior, Bela. E eu trago aqui um debate que existiu e acho que existe, né, e que talvez tenha arrefecido um pouco, não é? Que é um debate também presente para as pessoas migrantes no Brasil e outras pessoas que vivem no Brasil, né? Que é o tema do direito à participação política, né? Então, a gente sabe que hoje as pessoas que estão no exterior têm um direito à participação política que ela é limitada, né? E, na verdade, é importante ampliar. Tudo bom? Como é que vai, mano? Eu não estou lhe ouvindo. Eu acho que está no mudo. Está no mudo, está no mudo. Já estamos entrando entre sessões aqui, né, Igor? Não resisti em ver você, ver o Igor, ver a Bela. Ai, que lindo, que bom. Beijos, boa mesa. Obrigado. Nós estamos terminando. Mas é isso, só fechando então, é isso. Acho que é importante, né, avançar nesse debate, né, de fazer, como outros países têm as suas diásporas, suas comunidades no exterior, participando mais ativamente da vida política do seu país de origem, né, no caso do Brasil, podendo, enfim, né, ter o direito a voto ampliado, né, para vários posições eletivas, vamos dizer assim, né. É o mesmo tema para as pessoas que aqui estão, né. Eu acho que é importante esse debate, porque no fundo, né, essa participação política é que muitas vezes vai gerar, vamos dizer assim, né, que né, você tem aí uma expressão dessa representação no parlamento, em outras instâncias, e que podem gerar, vamos dizer assim, uma articulação mais intensa no sentido de ter políticas, de ter legislações favoráveis a essas populações. Tá? Mas muito obrigado, gostei muito de estar aqui com vocês fazendo esse debate. Obrigadíssimo, Paulo. Estamos escutando com muita atenção, né? Obrigado, Bela. Obrigado, Léo. Obrigado ao Flávio, que saiu mais cedo. Eu acho que a mesa não acaba aqui, né? A gente vai continuar uma conversa, na verdade, em torno de um pequeno documento. Então, agradeço demais, de antemão, já a ajuda que vocês vão nos dar e, enfim, e a participação até aqui. Eu já vou parar a gravação, porque a gente já vai começar outra mesa. Ok. Link. Então, muito obrigada e boa mesa. Boa mesa. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, pessoal. Tchau.